meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a história do homem que é considerado o primeiro terrorista da história. Eu estou falando de Guy Fawkes, um homem cujo nome nem todos conhecem, mas cuja face se tornou um dos ícones do mundo contemporâneo. Guy Fawkes entrou para a história ao ser capturado tentando nada menos do que explodir o parlamento britânico, com todos os parlamentares dentro, inclusive o rei. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, no ano de 1605 estava em curso a chamada Conspiração da Pólvora. Ela era composta por 13 homens que se opunham ao governo e desejavam lançar mão de táticas radicais como o terrorismo, o assassinato e o sequestro. Seu principal objetivo era explodir o parlamento inglês. Contudo, devido a uma falha do grupo, eles foram descobertos e um dos membros, Guy Fawkes, foi flagrado guardando 36 barris de pólvora nos subterrâneos do parlamento inglês. Os conspiradores foram, em sua maioria, processados e executados. Nos séculos seguintes, essas pessoas foram consideradas traidoras da coroa britânica, sobretudo Guy Fawkes. Mas posteriormente sua imagem foi convertida em um símbolo de resistência e rebeldia. Vamos conhecer essa história começando pelo reinado de Jaime I. Pessoal, o século XVII na Inglaterra foi um século bastante conturbado do ponto de vista social. Por quê? A nação estava dividida entre católicos e protestantes. Havia um conflito muito grande entre esses dois grupos na sociedade, e isso se refletia naturalmente na política. Naquela época, o país era governado pela rainha Maria I, que era protestante. E naquela época não existia o Estado laico, tá? Então o Estado ele favorecia uma determinada religião que normalmente era a religião do seu soberano, do seu monarca. Então o que acontecia? Durante o reinado especificamente de Dona Maria I, ela era protestante. Então acontecia o seguinte: cidadãos ingleses que fossem protestantes, eles acabavam tendo algumas vantagens. Eles tinham alguns direitos que os católicos não tinham. Não cabe aqui entrar nesses detalhes, quais direitos especificamente, mas eles tinham algumas vantagens, tá? Então, por exemplo, no processo judicial, ou por exemplo, uma isenção de impostos, enfim, eles tinham algumas facilidades concedidas pelo Estado, facilidades essas que não eram estendidas aos católicos. E além disso, muitas vezes aconteciam confrontos, tá? Porque como isso se refletia na política, muitas vezes esses dois grupos se confrontavam, se agrediam e tinham até mortes, tá? Então era um tipo de princípio de uma guerra civil. Isso não chegou a gerar uma guerra civil, mas foram pequenas brigas que poderiam evoluir para uma guerra civil. Esta situação permaneceu inalterada até o ano de 1567, quando assumiu o trono o rei Jaime I da Inglaterra, ou Jaime VI da Escócia. Era um rei, um soberano monarca para os dois países, tá? Nessa época, a mãe dele não havia falecido, ela foi forçada por pressões políticas a abdicar. E aí o trono passaria então para seu filho, só que ele só tinha 13 meses, mal tinha completado um ano quando sua mãe abdicou. Então teve uma série de regentes, ele foi educado, um processo semelhante ao que aconteceu com Dom Pedro II aqui no Brasil, né? Foi preparado para governar o país enquanto crescia, e nesse período regentes governavam por ele. Quando ele assumiu o trono, a comunidade católica na Inglaterra ficou muito esperançosa, porque Jaime I era católico. Então eles esperavam que a situação fosse se inverter no país, que os católicos passariam a ter pelo menos igualdade de direito com os protestantes, né? Ou então, de preferência, ter mais direitos que os protestantes. Porém, isso não aconteceu. A situação permaneceu a mesma. Os protestantes ainda eram favorecidos, apesar do monarca ser católico. Por que isso aconteceu? Porque Jaime I
por uma série de fatores, ele era muito influenciável, tá? Por conselheiros, por ministros. Então e essas pessoas eram todas, ou em sua maioria, pró-protestantes. Então, em suas decisões, ele ouvia muito essas pessoas e acabava favorecendo os protestantes, apesar dele não fazer parte desse grupo. Nesse cenário, um grupo entre os anos de 1604 e 1605, vendo que não se iria encontrar uma solução pacífica para aquele problema, resolveu recorrer para atitudes mais radicais. O objetivo deles era mudar o soberano, o monarca inglês, através do assassinato de Jaime I. A chave do plano deste grupo, o pilar de toda a estratégia que eles estavam elaborando, seria explodir o parlamento britânico. Isso era fundamental para que qualquer coisa acontecesse dentro do que eles estavam planejando. O parlamento britânico teria que ser demolido. E dessa forma nasceu a conspiração da pólvora. A conspiração da pólvora era um grupo pequeno, composta por apenas 13 homens, liderados por um homem chamado Robert Catesby. O plano deste grupo era matar o rei, sequestrar sua filha, que residia no norte da Inglaterra e também era católica, e incitar uma insurreição popular, para que dessa forma essa insurreição clamasse pela coroação de sua filha, que ainda era menor de idade, e dessa forma eles acreditavam que aí ela poderia ser influenciada de forma que passasse a favorecer os católicos nas decisões feitas pela coroa inglesa. Como que eles iam explodir o parlamento? O plano era bem simples: encher o porão do parlamento de pólvora, abarrotar aquilo ali de pólvora e tocar fogo naquela pólvora durante uma sessão do parlamento, com todos os nobres, ministros, todo mundo lá dentro, inclusive o rei. Para que isso fosse feito, eles alugaram uma residência que ficava próxima ao parlamento. Cavaram um túnel até o porão do parlamento para ter acesso e em seguida encheram o porão do parlamento de pólvora, tá? De barris de pólvora. A cargo de toda essa operação ficou um membro da conspiração chamado Guy Fawkes. Mas por que Guy Fawkes era tão capacitado para chefiar esta operação? Para responder esta pergunta, eu vou chamar o Neivan Pontes, do canal Aficionado por História. É com você, Neivan. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neivan e eu sou do canal Aficionado por História. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Guy Fawkes, a pedido do meu amigo Thiago, no qual a gente está fazendo essa parceria entre canais. O dia 5 de novembro é uma data muito importante para a história inglesa, por simbolizar um episódio de luta pela liberdade. Em 1605, o soldado católico Guy Fawkes foi capturado, sendo torturado e enforcado por traição e tentativa de assassinato. Guy Fawkes nasceu em 1570 em York. Sua família seguia a religião protestante da Igreja da Inglaterra. No entanto, após a morte de seu pai, sua mãe se casou novamente com um católico e Guy fez uma conversão zelosa à fé católica. Em 1591, ele vendeu a propriedade de seu pai e foi para a Espanha para se alistar na luta contra a Holanda protestante. Na virada do século, a Inglaterra protestante estava suprimindo cada vez mais a fé católica, e a religião católica tinha que ser praticada em privado. Em 1603, Guy Fawkes chegou mesmo à Espanha para tentar persuadir Filipe III a invadir a Inglaterra. Ele não teve êxito em sua missão. Quando voltou à Inglaterra, ele foi recrutado por Robert Catesby. Robert Catesby tinha um plano ambicioso para explodir o parlamento, matar o rei James e colocar a princesa Elizabeth no trono. Fawkes era o responsável por guardar os barris de pólvoras que seriam utilizados para explodir o parlamento. Guy Fawkes está relacionado com atos terroristas, mas apesar disso, a sua imagem
é utilizada por pessoas do mundo inteiro através de várias manifestações e coisas do tipo, como atos de resistência. Ele é comumente visto como alguém que lutou e morreu por aquilo que acreditava, e por isso sua máscara é utilizada até os dias atuais como símbolo de luta pela liberdade. A máscara na verdade surgiu na obra V de Vingança, na qual um homem que foi preso e torturado injustamente utiliza a identidade de Fawkes para conduzir a sua vingança. Pois é, essa máscara representa o rosto de Guy Fawkes. Foi com isso que os jovens ao redor do mundo começaram a sair pelas ruas vestindo a máscara de Fawkes e lutando por aquilo que acreditavam. Bom, o resto do vídeo será tocado aí pelo Thiago. Muito obrigado, Neivan, pela sua explicação precisa e clara sobre a vida de Guy Fawkes. Pessoal, quem não conhece o canal Aficionado por História do Neivan, depois que terminar aqui o vídeo, acessa lá o canal dele porque é muito interessante. É um outro canal sobre história. O Neivan, assim como eu, é um apaixonado por história e tem temas muito interessantes no canal dele. Inclusive, tem um vídeo lá que nós gravamos em conjunto falando sobre a expedição de Duarte Pereira, um outro português que chegou ao Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Você sabia disso? Pedro Álvares Cabral entrou para a história como descobridor do Brasil, mas não foi o primeiro a chegar aqui. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você assistir, tá? Depois que terminar aqui, clica nesse link, assiste o vídeo porque a história é muito interessante, eu garanto. Então, voltando aqui à história de Guy Fawkes e da conspiração da pólvora, o plano era que no dia 5 de novembro, data em que seriam abertos os trabalhos no parlamento, essa abertura inclusive é feita pelo rei, pelo monarca, né? Na presença dos nobres, ministros e tal, dos parlamentares. O rei comparece ao parlamento e declara abertos os trabalhos do parlamento naquele ano. É apenas uma cerimônia, tá? Mas o importante aí é que contava com a presença do rei. Então, se eles queriam matar de uma só vez muitos políticos importantes, aquele seria o momento ideal, justo na abertura do parlamento. Então o plano era esse: detonar muitos quilos de pólvora dentro dos porões do parlamento britânico, que certamente iria mandar todo o parlamento para os ares e matar todo mundo ou quase todos que estivessem dentro do parlamento. Esse parlamento, inclusive, é até hoje o Palácio de Westminster, onde é instalado a casa do parlamento inglês, né? O famoso aí Palácio de Westminster, onde fica o Big Ben. Vou colocar uma foto aí para vocês verem, aparece nos filmes. Desde aquela época já existia, então era esse mesmo edifício. O plano tinha boas chances de ser bem sucedido, pelo menos no que tange sobre explodir o parlamento. Eles tinham boas chances de conseguir isso. Porém, um ato do grupo colocou tudo a perder. Algumas pessoas que estariam presentes nessa cerimônia de abertura do parlamento, da sessão de 1605, o grupo avaliava que aquelas pessoas não mereciam ser prejudicadas, não mereciam morrer. Ou seja, nem todos que potencialmente seriam vítimas daquele ato, daquele atentado, era intenção do grupo vitimá-las. Inclusive aí algumas pessoas que eram pró-católicos, algumas pessoas que tinham objetivos que seriam aliadas do grupo da conspiração da pólvora. Não que eles fizessem parte da conspiração da pólvora, tá? Mas eram aliadas deles no partido político. Então o que eles fizeram para evitar que essas pessoas acabassem morrendo no atentado? Eles mandaram algumas cartas alertando essas pessoas, mas sem dizer abertamente o que ia acontecer. Era mais um tom de aviso, mandavam cartas vagas dizendo: olha, recomendamos ou recomendo que você não compareça na sessão do dia 5 de novembro. E para algumas pessoas mandavam cartas desse tipo. Uma dessas cartas foi enviada para um homem chamado Guilherme Parker, era um nobre, conhecido como 4º Barão de Monteagle. Ele recebeu essa carta no dia 26 de outubro. Lembre-se que o atentado estava marcado para 5 de novembro. O Barão de Monteagle, apesar de fazer parte do Partido Católico, ele era muito leal
ao monarca inglês, independente de sua religião. E como ele era muito próximo ao rei, ele comentou com o rei aquela carta que ele tinha recebido, recomendando que não comparecesse na cerimônia de abertura. Ele não sabia do que estava sendo planejado, mas ele estranhou e informou ao rei. Jaime I, então, desconfiado, ordenou uma revista do parlamento. Revista essa que aconteceu na madrugada do dia 4 de novembro. Nessa data, então, após meia-noite, soldados adentraram o parlamento, revistaram todo o prédio, inclusive o porão. Chegando lá, encontraram Guy Fawkes guardando 36 barris de pólvora, contendo no total 816 quilos de pólvora. Era muita pólvora, era pólvora suficiente para demolir o Palácio de Westminster. Fawkes foi preso imediatamente em flagrante, mandado para as masmorras lá do rei, onde foi barbaramente torturado para entregar os seus comparsas, os seus cúmplices. Mas Fawkes resistiu bravamente durante uma semana, até que ele não resistiu mais tantas torturas e entregou os demais membros da conspiração. Inclusive, nessa ocasião, foi redigido o depoimento dele e ele assinou. Inclusive, tem uma foto dessa assinatura dele, vou colocar aí para vocês verem. Vocês podem observar que é uma assinatura ilegível, né? Ela está bem fraca e bem borrada mesmo, refletindo o quê? As pesadas torturas que ele sofreu durante essa semana, porque isso foi logo em seguida, tá? Ele foi torturado durante uma semana, quase sem parar, e ele confessou, e aí redigiram o depoimento dele, e ele assinou logo em seguida. Então ele foi acabado, essas torturas tinham terminado, no máximo algumas poucas horas antes, né? Então ele ainda estava sofrendo muito. Essa assinatura de Guy Fawkes é famosa. Muitas vezes, eu já vi várias matérias na internet falando sobre tortura, né? Denúncias de tortura, ou falando sobre métodos antigos de tortura. Frequentemente a assinatura de Guy Fawkes é citada. Bom, voltando aqui ao nosso enredo. Assim que Guy Fawkes confessou, entregou os nomes dos outros membros da conspiração, iniciou-se uma caçada por todos eles. Bom, como vocês viram, levou uma semana aí para Guy Fawkes entregasse os outros membros. Isso deu tempo para que essas pessoas fugissem, tá? Porque quando Fawkes foi preso, eles viram que eles sabiam que a casa tinha caído para eles, né? Eles queriam que a casa caísse para o rei, mas a casa acabou caindo para eles. Então eles imediatamente começaram a tomar providências. Então a coroa estava com uma semana de atraso aí para prender essas pessoas. Muitas já tinham fugido, mas ainda assim a perseguição do rei foi implacável. Iniciou-se uma investigação ampla para encontrar essas pessoas e a coroa conseguiu identificar todas, e o exército foi atrás de todos eles para prendê-los. Alguns deles, ao receberem voz de prisão dos homens do rei, resistiram, reagindo a tiros, e alguns deles foram mortos nesses confrontos, tá? Incluindo o líder da conspiração, Robert Catesby. Ele morreu num tiroteio com os soldados. Dos 13 conspiradores originais, 5 morreram enquanto fugiam. 8 foram presos, julgados e condenados à forca no dia 27 de janeiro de 1606. Eles morreram todos, foram executados, inclusive Guy Fawkes. Sobre o Guy Fawkes especificamente, tem uma pequena divergência aí na história. Existe uma lenda que tem duas versões, tá? E hoje não se sabe muito bem qual que é real e qual que é a lenda. Alguns historiadores apontam que ele de fato foi enforcado, assim como os demais. Já outros pesquisadores corroboram uma versão de que Fawkes, ao ser conduzido para o cadafalso, onde ele seria enforcado, ele, ou talvez numa tentativa desesperada de fuga, ou talvez no último ato de rebeldia, ele se desvencilhou do carrasco e pulou do cadafalso. Só que era bem alto o cadafalso, ele caiu no chão, quebrou o pescoço e morreu. Como eu falei, não se sabe exatamente qual das duas versões é verdade, mas o fato é que ele morreu. Depois eles pegaram o cadáver e arrancaram o coração e os testículos dele. O corpo também foi esquartejado e os pedaços espalhados pela Inglaterra,
deixados para poder ser impostos no meio da rua como exemplo para outros possíveis rebeldes, né? Uma punição bem semelhante ao que recebeu Tiradentes aqui no Brasil, né? Por aí a gente vê que esses crimes de lesa majestade, eles realmente recebiam penas muito pesadas. A partir de então, essa história naturalmente teve uma repercussão muito grande, não só na Inglaterra, mas também em todo o mundo civilizado na época, né? Criou-se uma tradição na Inglaterra e em vários outros países ligados à Inglaterra, tá? Como Nova Zelândia, Austrália, algumas colônias nos Estados Unidos, conhecida como Noite de Guy Fawkes, também chamada de Noite das Fogueiras, e no inglês Bonfire Night, que seria a celebração da descoberta do complô. É sempre no dia 5 de novembro, e aí eles pegam um boneco que representa Guy Fawkes, né? E malham o boneco, batem, queimam, preferencialmente queimam, né? Mas fazem tudo com ele, arrastam pela rua, tiram pedras. Então é um ritual bem parecido com o que acontece aqui no Brasil no sábado de Aleluia, né? Que pegam um boneco do Judas e maltratam o boneco, né? Batem nele, jogam pedra, tocam fogo. Então é bem parecido, vou colocar algumas fotos aí para vocês verem, lembra bastante. Uma diferença importante, eles costumam soltar fogos à noite, na noite de 5 de novembro, para celebrar a derrota da conspiração, que não acontece aqui no nosso sábado de Aleluia. Mas tirando isso, as duas celebrações são bem parecidas. Então, Guy Fawkes ele foi considerado durante muito tempo, e é considerado por muitos até hoje, um traidor, tá? Mas nas últimas décadas, sua figura sofreu uma reinterpretação. A história de Guy Fawkes, em muitos pontos, é semelhante à história de Tiradentes aqui no Brasil, né? Inclusive, a ressignificação de sua imagem, né? Para quem não sabe, Tiradentes, até a proclamação da República no Brasil, em 1889, ele era um traidor. A partir de 1889, é que a recém-instalada República, precisando criar figuras, né, que representassem aí a identidade nacional do novo governo que se instalava, do novo regime, melhor dizendo, mudou a interpretação histórica de Tiradentes, que deixou de ser um traidor da coroa para virar um herói da República. Guy Fawkes sofreu um processo semelhante. Nos últimos anos do século XX, sua história passou a ser um símbolo de resistência e rebeldia, uma vez que desde o tempo dos monarcas ele lutou por ideais que são comuns aos dias atuais, né? Como uma revolta contra a classe política, né? As classes mais favorecidas na sociedade, que são mais abastadas e dominam as classes inferiores, né? Então ele se revoltou contra tudo isso. Hoje, melhor dizendo, existe uma revolta, né? E pessoas engajadas nessa luta hoje veem em Guy Fawkes uma personificação desta luta. Essa interpretação de Guy Fawkes foi fortalecida ainda mais a partir de 2011, quando uma série de protestos em vários países do mundo, incluindo o Brasil, né? Mas antes disso até teve a Primavera Árabe. Então uma série de revoltas, de movimento, de engajamento político muito grande no globo, no mundo inteiro. Um grupo de hackers chamado Anonymous passou a publicar uma série de vídeos na internet falando sobre várias coisas, e essas pessoas, para preservar sua identidade, usavam a máscara de Guy Fawkes. E essa máscara e o movimento Anonymous foram mais difundidos ainda pelo filme V de Vingança, lançado em 2005, onde o personagem principal, o V, ele era um tipo de revolucionário e ele usava a máscara de Guy Fawkes e inclusive explode o parlamento inglês durante o filme, realizando o intento malogrado de Guy Fawkes há uns 400 anos atrás. Agora, uma coisa interessante, existe aí uma contradição nessa máscara, né? Porque supostamente essas máscaras foram muito usadas por pessoas populares, tá? Não apenas quem era membro ou é membro do Anonymous, tá? Durante esses protestos, inclusive no Brasil, era muito comum você ver pessoas usando essas máscaras. Mas uma contradição muito interessante é que essa máscara é
ela pertence à Time Warner, uma das maiores empresas do mundo, que representa justamente o que essas pessoas estão lutando, né? Que é a desigualdade social, o capitalismo e tal, essa coisa toda, né? A globalização, o imperialismo e tal. E as pessoas lutando contra essas coisas todas. E vem na máscara de Guy Fawkes um símbolo contra tudo isso, mas essa máscara é produzida por uma empresa que faz parte desse processo todo e cobra, se eu não me engano, 50 ou 60 reais a máscara na época. Hoje eu não sei quanto tá. Então eu acho uma contradição muito grande. Além disso, a conspiração da pólvora e o ato de Guy Fawkes deixaram uma tradição, uma marca muito profunda na política inglesa, que é, até hoje, tem a abertura do parlamento. O parlamento ainda hoje é aberto pelo soberano, né? Hoje é a rainha lá da Inglaterra, a rainha Elizabeth, né? Então todo ano ela vai lá e declara aberto o parlamento naquele ano e tal. E como uma tradição, antes da chegada do monarca, do rei ou da rainha, no dia anterior, o exército faz uma vistoria em todo o prédio, principalmente no subterrâneo, para ver se tem pólvora lá dentro, se tem uma nova conspiração da pólvora do século XXI, né? Mas é apenas uma questão de tradição, significa que eles têm um indício real de que isso possa acontecer. É apenas uma tradição. Na Inglaterra eles têm muito isso, né, de tradições. Eles fazem as coisas simplesmente porque há não sei quantos séculos as pessoas fazem, principalmente envolvendo aí a família real, né? Isso é muito forte na cultura inglesa. Pessoal, então essa foi a história da conspiração da pólvora e, sobretudo, Guy Fawkes, que é o personagem principal dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha servido para esclarecer a origem da máscara de Guy Fawkes. Eu tenho certeza que você já deve ter visto essa máscara anteriormente e não sabia a origem dela, né? O que ela significava. Mas agora você sabe, é a face de Guy Fawkes. Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui e se inscreva no canal também, porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. Se você conhece alguma outra história interessante que gostaria de ver sendo abordada no canal, pode deixar sua sugestão, que é muito valiosa no canal. Você pode falar comigo através dos comentários ou através das redes sociais do canal, cujos links estão lá em cima na capa do canal. E já que você gosta de histórias como essa, eu sugiro que você assista esse outro vídeo aqui que eu fiz no canal, contando a história do incêndio no Grand Circus norte-americano, uma tragédia que chocou o país e emociona até hoje. Assista ao vídeo porque a história é impressionante, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo então, um grande abraço e tchau!